Olá, costureirinhas e meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e hoje é o terceiro episódio do Comprei uma Bordadeira e agora? E se você estiver chegando agora no canal, caiu de paraquedas no mundo do bordado e tá muito interessado nessa websérie onde eu conto tudo pra você sobre bordado, pra você que quer adquirir uma máquina de bordado e ainda tá muito perdido em qual a melhor escolha pra você, não esquece, já curte esse vídeo, aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai notificar você e você fica por dentro de tudo que rola por aqui. E aí, estão curiosos? Então vamos lá, porque esse bate-papo tá pra lá de legal. Então, pessoal, como vocês viram, hoje eu vou falar tudo para vocês sobre bastidor de bordado. Isso mesmo, como que funciona, todas as máquinas podem bordar qualquer tamanho de bastidor de bordado? Então, a resposta é não. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Vou fazer um comparativo aí de três máquinas da Brother, que é a PE810, a BP1430, que é essa que eu tenho aqui atrás, que é a minha bordadeira, e também sobre a 2150. Por que que eu estou falando da Brother? Não é propaganda, até poderia, Brother me patrocina, mas não é propaganda, mas é porque essa é a máquina que eu tenho aqui no meu ateliê e fica mais fácil eu falar da realidade da minha máquina. Mas vocês encontram ótimas marcas, excelentes marcas de vários outros, de outras marcas que também são muito boas, e aí é você pesquisar o que você precisa para você saber qual máquina vai atender melhor você, dentro do que você quer trabalhar aí no artesanato com bordado computadorizado de máquinas domésticas. Lembrando que essas três máquinas que eu tô falando, elas são máquinas domésticas e elas vão do tamanho de bordado de 10 × 10 centímetros até 20 por 30 centímetros. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho para vocês sobre bastidores. Então eu vou falar um pouquinho sobre a minha bordadeira. Ela vem com três tamanhos de bastidores, então eu vou colocar aqui para vocês verem. Ela vem com esses três tamanhos de bastidor. O primeiro bastidor, que é o que vocês vão encontrar na maioria das máquinas, é esse aqui, que é o tamanho de 10 × 10 centímetros. O que significa isso? Significa que você vai poder bordar qualquer bordado que leia no formato da sua máquina. Então, por exemplo, a minha máquina é da marca da Brother. Ela vai ler em PES. A máquina da Janome, ela lê a leitura de Jeff. A máquina da Singer, XXX, e tem vários outros aí tipos de formato de leitura. Então, quando alguém te perguntar, você for comprar uma matriz de bordado e perguntar qual o formato da leitura da sua máquina, então, conforme a sua máquina, você fala. Se for uma marca da Janome, você fala que a sua máquina lê em Jeff, e se for uma máquina da marca Brother, ela vai ler em PES. PS, algumas pessoas falam assim, eu falo em PES. Então, o bastidor de 10 × 10 centímetros significa que ele vai fazer um bordado de, no máximo, 10 centímetros. Eliane, eu comprei uma máquina, ela é uma máquina usada, e aí eu queria bordar toalhinhas, eu queria fazer algum projeto seu, como eu vejo, dá para eu fazer? Então, muito cuidado com essa escolha. Depende do tamanho do seu bastidor. Se você comprar uma máquina que o bastidor é de 10 × 10, você não vai conseguir fazer um bordado que seja para o bastidor de 13 por 18. Então, é essa a grande diferença. Muitas vezes você encontra uma máquina usada, com valor acessível, você compra achando que é uma boa escolha, mas daí você percebe que a área de bordado dela limita muito. Estou começando a bordar. Qual máquina que você acha que é legal eu adquirir se eu não posso fazer um investimento muito alto? Então, eu compraria uma máquina que tivesse uma área de bordado de pelo menos até 13 por 18. Isso é compatível com a máquina Brother, a PE810. Então, ela vem o quê? Com esses dois bastidores. Bastidor de 10 × 10 e o bastidor de 13 por 18. Você consegue trabalhar bastante, produzir muitas peças, fazer muitos projetos na bordadeira com limitações. Então, você consegue bordar uma área de bordado de até 13 por 18, que é o máximo que ela borda.
Mas eu quero bordar uma toalha de banho e ela tem um espaço de 70 centímetros. Se eu for fazer um bordado de 18 centímetros, fica muito pequeno. Como que eu faço? Você monta o seu bastidor 2 vezes. Para isso você tem que aprender a centralizar bem direitinho, bem legal, para ficar tudo alinhado e de repente não ficar um bordado aqui e um bordado aqui, um bordado torto. Então você tem que centralizar legal. Então você coloca aqui, borda nesse espaço, deixa a sua toalha marcada, depois desmonta, monta o seu bastidor novamente e monta aqui. O que que acontece? Se você tiver uma máquina com uma área de bordado de 3 por 18, dependendo do que você quer fazer, você consegue fazer a mesma coisa de uma máquina como a 2150, que tem um bastidor de 20 por 30. Mas qual que é a diferença? Primeiro que, um exemplo, a P810, ela tem 650 pontos por minuto. A BP1430, que é essa minha máquina aqui atrás, ela borda até 850 pontos por minuto, ou seja, 200 pontos a mais. E a 2150, ela borda até 1000 pontos por minuto. Eu não sei se é 1000 pontos ou 1050, eu vou colocar aqui na descrição para vocês. E uma coisa muito interessante, quanto mais pontos tem a bordadeira, mais rápido ela borda e mais bonito fica o seu bordado. O que eu descobri só quando eu troquei a minha bordadeira, que eu iniciei como usada, já contei aqui pra vocês, que era a PE770 para 1430. O mesmo bordado que fazia na PE770, que é a mesma área de bordado da PE810, que é a mais nova, que substituiu, faz também na 1430, mas a diferença no ponto é incrível, porque quanto mais pontos a máquina tem por minuto, mais bonita ela mais rápido ela borda e mais bonito fica o bordado. Então assim, tem essa questão também. Agora, um exemplo, eu quero trabalhar sobre encomenda, pauleira mesmo, bordado. Qual a máquina que você indica que aguenta o tranco dia a dia? Eu indico a 1430. Ai, mas a 2150 ela tem uma área de bordado maior. Pois é, ela tem uma área de bordado maior, enquanto a BP 1430 é 16 por 26, a 2150 ela é 20 por 30. Você ganha 4 centímetros a mais na altura e na largura. Porém, o valor dela é muito maior. Agora que a gente tá com alta do dólar, o valor assim é quase 5 mil reais a mais. E aí eu acho o seguinte, se o seu foco é enxoval de bebê ou até outra linha que você trabalha, eu sempre falo de enxoval de bebê porque esse é o meu nicho, a maioria da realidade das pessoas que me seguem. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, eu vou estar deixando o meu Instagram aqui, corre lá me seguir, eu sempre compartilho dica lá com vocês diariamente. Então, a realidade é que a maioria das pessoas que fazem enxoval de bebê, elas compram uma bordadeira para bordar muito fraldas, toalhas, que mais? Que assim, a maioria das coisas, manta, isso, aquilo, essas coisas. E você borda muito bem com esse bastidor. Agora, por exemplo, no meu caso que desenvolvo projetos, eu quero poder trocar minha máquina por uma maior. Mas por quê? Porque o meu foco hoje são aulas. Então, quanto maior o bastidor para mim, melhor, mais eu posso desenvolver essas aulas e dar mais possibilidades para minhas alunas. Se o meu foco fosse pegada de encomenda, muito encomenda mesmo, eu teria a 1430 como eu tenho, e aí eu compraria mais duas 1430, porque eu acho que para a pegada do dia a dia, o custo-benefício dela, na minha opinião, vale mais a pena. Mas se você pode adquirir uma máquina com valor maior, que tenha área de bordado maior, ok, também super válido. Essa é só a minha opinião. E aí, para falar um pouquinho mais para vocês do comparativo novamente, então, a Brother P810, ela tem você vem com esses dois bastidores, o de 10x10 e o de 13 por 18. Essa máquina, ela dá uma possibilidade para você de você comprar um bastidor prolongado. E aí você teria o quê? Uma área de bordado de 13 por 30. Ela aumenta o tamanho da sua área de bordado. Para isso, você vai editar a sua matriz em 2 partes. Então, montou aqui a sua toalhinha, só que a máquina entende que ela vai bordar primeiro uma parte e aí a máquina borda o outro lado.
você faz essa edição tudo de uma vez só, então não vai ter perigo de você ficar centralizando, ficar torto, montar e desmontar bastidor. Então, se você tiver uma máquina como a Brother P810, vale super a pena investir no bastidor prolongado. Já o modelo da minha, que é a Brother 1430, ela tem uma área de bordado de até 16 por 26. Ah, então eu posso usar o bastidor de 13 por 30? Não, eu não posso. Ela não lê na minha máquina. As máquinas têm uma programação e ela não lê na minha máquina. Outra coisa também, por exemplo, comprei uma bordadeira, a área de bordado dela é de 10 × 10. Posso comprar um bastidor de 13 por 18? Eu posso utilizar ele? Não, você não pode, porque é a limitação da sua máquina. Ela não lê uma matriz maior que 10 × 10, a não ser que ela tenha a sua opção, como a PE810, que tem a leitura do bastidor prolongado. A PE810 é a única máquina que eu conheço que tem a leitura do bastidor prolongado. Inclusive, se vocês conhecerem alguma outra, comenta aqui pra mim nos comentários, porque é aquilo que eu sempre falo, eu não sei tudo, eu também ainda tenho muito a aprender no bordado, estou aprendendo, mas o que eu sei eu vou compartilhando. Então, assim, não sou a rainha da sabedoria, alguma coisa eu não vou saber e eu sempre estou tentando aprender para trazer mais conteúdos para vocês e para eu aprender também. Então, se você souber aí de alguma outra máquina que tenha também essa extensão, comenta aqui abaixo comigo. Então, essa é uma grande dúvida do pessoal perguntando: eu tenho uma máquina de 10 × 10, eu posso usar um outro bastidor? Não, você não pode. Eu tenho aqui a máquina como a minha, a 1430, eu posso colocar um outro bastidor? Não, eu não posso, a minha limitação é esse bastidor. Uma dica que eu acho muito legal, se você trabalha por encomenda, ainda tem só uma bordadeira, porque dependendo da quantidade de encomendas que você tem, é muito legal você ter duas bordadeiras. Primeiro, você tem mais produtividade. Segundo, se acontecer algum problema em uma bordadeira, você tem a outra para te salvar. Eu já tive duas bordadeiras numa época aqui no meu ateliê, mas daí eu vi que não tinha necessidade, porque já não era mais a minha pegada ter muitas encomendas. Eu já estava me dedicando também a conteúdos para o canal e para o meu site, então por isso aí eu vendi uma bordadeira. E para outra coisa também, a gente sempre tem que fazer as manutenções das máquinas. Essa manutenção, ela deve acontecer de acordo com o seu uso. Então, por exemplo, você tem uma pegada de uma agenda muito cheia de encomenda. De repente, você precisa fazer a cada 3 meses manutenção. É mais ou menos, a cada 6. Eu sou iniciante, ainda estou bem devagar. Uma vez no ano. Eu comprei a bordadeira, eu faço trabalhos caseiros, eu gosto de fazer coisa para casa, para presentear. Ok, faça uma manutenção uma vez por ano. Isso serve para todas as máquinas. Bordadeira, máquina de costura, a máquina que você tiver, ela sempre precisa de uma manutenção para limpeza, para dar uma engraxadinha ali. E a bordadeira, ela é algo que suja muito, né? Porque tem muita troca de linha, então é legal pelo menos uma vez por ano você fazer a manutenção preventiva. Além de tudo, a manutenção preventiva, ela já fala isso, né? Ela previne, né, e aumenta o tempo de uso da sua máquina, porque é como um carro, vai havendo o desgaste natural da gente utilizar. Então, assim, essa fica uma dica também, se você quiser comprar uma bordadeira usada, observe a quantidade de pontos que a pessoa já utilizou na máquina, quanto tempo ela tem a máquina, leve para um técnico analisar, porque de repente a pessoa até tem a máquina há pouco tempo, mas ela borda muito, sabe? Faz bastante trabalhos, de repente nem tem um cuidado assim tão legal. Aí o que pode acontecer? Você compra aquela máquina usada que tá legal, mas daí a hora que cai na sua mão, ela começa a ter o reparo natural do desgaste das peças. Gente, é como um carro, um Fusca e sei lá, um carro do ano te leva no mesmo lugar. A diferença é que você vai demorar um pouco mais, de repente tem mais manutenção, o Fusca vai gastar mais combustível do que um carro que é mais moderno, né? Tem, como eu posso dizer, dá dica, marido? Mais conforto. Tem mais conforto e outra coisa também quando é mais novo, como que fala? Mais atualizado esses negócios, né? Mais conectado. Tudo isso daí, entendeu? Vocês entenderam, não entendo de carro, vocês entenderam. Então é tudo
isso? É o desgaste natural de todas as peças. Como a gente tem também, assim, produtos em casa, alguma coisa que naturalmente a gente vai precisando repor, às vezes dá um defeitinho, isso aqui, natural. Então, assim, observar bem se hoje o seu investimento só pode ser para uma máquina usada, vale a pena você pagar uma revisão para o técnico dar uma olhada e falar para você como que tá o estado dessa máquina. É igual carro, gente. Quando você vai comprar carro, você compra sem levar no mecânico? Você não compra. Dificilmente, só se for assim, o carro do pai, do vô, alguma coisa assim. Do contrário, o ideal é que você leve. Então, às vezes, a gente tem essa questão, né? Vai lá, compra, eu tô tão empolgada, eu quero tanto, que você esquece de ver esses detalhes aí de como que tá o estado da máquina, porque de repente você compra no valor acessível, mas daqui 6 meses você tem que trocar tanta peça, que na hora que você soma, você olha e fala assim, poderia ter comprado uma máquina nova. Então, prestar muita atenção em relação a isso. E aí, agora, eu vou mostrar um pouquinho para vocês algumas peças aqui no ateliê, produzido com a minha bordadeira, e eu vou falar o que você consegue produzir e o que você não consegue produzir dentro dessas máquinas de bordado. Então, pessoal, vamos lá. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui esses 2 chaveirinhos. Ó, é matriz gratuita essa daqui, tem aqui no canal, eu ensinei para vocês o passo a passo de como fazer esse chaveirinho na bordadeira. Então, esse chaveiro aqui, você faz um bastidor de 10 × 10 centímetros. Aqui. Ah, que legal, eu só tenho bastidor de 10 × 10 centímetros. Então, é interessante, eu quero trabalhar só fazendo chaveirinho. Então, eu vou comprar uma máquina que tem uma área de bordado de 10 × 10 centímetros, já vai me atender. Ok, ela vai te atender. Mas se você tiver uma máquina que tem um bastidor de 13 por 18, 10 × 10 centímetros é o tamanho. Esse chaveirinho aqui eu não lembro, eu acho que ele tem 7,5 por 9 centímetros, alguma coisa assim. Se você tem um bastidor de 13 por 18, você consegue organizar 3 chaveirinhos, entendeu? Então, assim, você ganha produtividade. Enquanto no bastidor 10 × 10 você faz 1, no bastidor de 13 por 18 você faz 3. Ou seja, você faz mais em menos tempo. Então, o tempo que você levaria para fazer 1, você faz 3 naquela máquina. E se você tem uma máquina com bastidor 16 por 26, você faz 5 chaveirinhos. Então, é isso que vocês precisam entender. A produtividade, o tempo. No artesanato, o que é mais valioso pra gente é o tempo. Então, enquanto no bastidor de 10 × 10 você faz um chaveirinho, esse daqui é da coleção Festa do Sorvete, vocês encontram à venda lá no site do Farolzinho. Vou estar deixando o link aqui abaixo dos comentários, tá? Então, assim, enquanto você faz um chaveirinho, no bastidor de 10 × 10, no de 16 × 26, você consegue fazer 5. Então, você ganha mais produtividade, mais tempo e, consequentemente, mais dinheiro. E aí, aqui a gente tem esse daqui, que é o projeto 5, o último projeto que eu lancei do Farolzinho. E aí, para vocês entenderem um pouco. Quem tem bastidor de 13 por 18 faz esse projeto? Faz. O que a pessoa faz? Ela borda essa moldura, que ela mede 10 × 10. Ela borda esse chaveiro que cabe no bastidor de 10 × 10 e ela borda essa aba que cabe no bastidor de 13 por 18. Tem a aba separada aqui, deixa eu só achar ela aqui para poder mostrar para vocês entenderem melhor. Aqui. Ó, a aba aqui. Então, ó, para vocês entenderem, essa aba cabe aqui dentro desse bastidor. Então, você vai bordando separado. E aí, Eliane, o corpinho dessa peça, esse bordado aqui eu faço no bastidor 13 por 18, você não faz. Por que você faz? Porque ele não cabe, ele é maior. Para fazer o corpo, você precisa ter um bastidor maior que a medida dessa peça, que é 15 por 23. Então, aqui, ó, 16 por 26, ele cabe. Ah, eu tenho uma máquina da Janome, o tamanho do meu bastidor é 20 por 28. Ok, você faz, ele cabe. Então, é dentro do tamanho. Ah, mas e agora? Eu não consigo fazer esse projeto? Sim, você consegue, se você tem uma máquina de costura. E, gente, eu não tô falando por causa do meu projeto, isso é pra você entender pra qualquer projeto, tá? Então, o que você faz? Se você tem uma máquina de 10 × 10 centímetros, você vai fazer só essa moldura e o chaveirinho. O resto da peça
você faz na máquina de costura, porque lá no meu projeto eu ensino versão de costura criativa também. Então, se você vai comprar um projeto de algum professor ou professora, você pergunta se tem uma versão com costura criativa também, porque de repente você tem a limitação do tamanho do seu bastidor. E a aba você pode fazer também, um exemplo para o bastidor 10x10 na máquina de costura. Lá no meu projeto eu disponibilizo moldes e tudo mais. Agora eu tenho o bastidor de 13x18. Então o que você vai fazer? Você vai fazer a aba, você vai fazer o chaveirinho, você vai fazer a moldura. O corpinho você vai fazer na máquina de costura. E aí você acrescenta. E fica lindo, gente, a gente fazer essa união de bordado e costura criativa. Prova disso, eu fiz aqui, ó, nesse projeto, que é a capa de caderneta. Esse daqui, todo mundo consegue fazer. Por quê? Porque o desenho da bonequinha, ele é no tamanho de 10x10. O corpo da capa de caderneta, ele é feito todo na máquina de costura. Então, a diferença é essa, ó. Aí aqui tem a capa de caderneta e ele é feito todo na máquina de costura. Qualquer tamanho de área de bordado, a partir de 10x10, você já consegue fazer na máquina de bordar e depois o corpo na máquina de costura. A mesma coisa também são os botõezinhos de letras que são bordados e você pode bordar um a um no bastidor de 10x10, cabe 4 de uma vez. Então é isso que vocês precisam ir entendendo. Por exemplo, nesse projeto aqui, que é a pasta certidão couro giz, são todos projetos do Farolzinho Ateliê, tá, gente? A aba, ela é feita no bastidor de 16x26. Aqui, a aba é feita no bastidor de 16x26. Já o corpo é feito na máquina de costura doméstica. O chaveirinho no bastidor de 10x10. O bolsinho no bastidor de 10x10. Então, eu tenho uma máquina de bordado de área de bordado de 10x10. Consigo fazer? Consegue. Você vai fazer esse e esse. Essa parte você pode fazer na máquina doméstica, essa também. E outra coisa também, até mesmo se você comprar um projeto onde ele só tem versão de bordadeira, use a sua criatividade, assista a aula, veja as medidas da matriz, abra no seu programa, porque abrir a matriz no programa você consegue abrir, você só não consegue levar lá para sua máquina. Veja as medidas, transforme isso numa peça de costura criativa, mas não se limite pelo que você não tem. Eu quero só explicar na aula qual é a diferença para quê? Para que quando você for comprar, você entenda o que você precisa e aí você faça a escolha certa. E aqui, essa toalhinha que tem a aula gratuita, que eu já ensinei para vocês aqui, ela foi bordada no bastidor de 16x26. Então, gente, eu bordei essa toalhinha inteirinha aqui, ó, no bastidor. Eliane, eu conseguiria bordar essa mesma toalha num bastidor de 10x10? Conseguiria. Como você faria? Você ia montar o seu bastidor, peraí, caiu. Você ia montar o seu bastidor aqui, ele ia fazer o bordado primeiro do pandinha. Terminou, desmonta o bastidor, tudo mais, monta o bastidor desse lado. E aí você vai bordar um nome. Porém, você não vai fazer um nome do tamanho que eu fiz. O seu nome vai ficar menorzinho. Por quê? Porque a sua área de bordado é de até 10 centímetros. Então, você vai e vai bordar um nome aqui pequenininho de 10 centímetros. O que acontece? Se você borda um nome de uma criança grande, como por exemplo, Stephanie, Antônio, um nome que nem se for um nome duplo, né? Como que chama? Não é duplo? Composto. Se for um nome composto, você pode bordar João e o Pedro embaixo, desde que fique dentro da área de 10x10 centímetros. Mas se for um nome muito comprido, o nome reduz, fica pequeno. Então, aí se você tiver um bastidor de 13x18, você vai fazer a mesma coisa. Coloco de 10x10, borda aqui o nome. Quando eu tinha máquina de bordar P770, eu fazia assim. Eu bordava aqui o bichinho, então no 10x10, desmontava a minha toalha, vinha com o bastidor de 13x18, montava ele aqui e aí eu conseguia fazer esse mesmo resultado. Só que um bordado que vamos supor, por exemplo, na máquina, no bastidor de 16x26, eu levei 25 minutos para fazer, esse é o tempo de bordado da máquina, tá bom? É claro que você vai ter as trocas de linha, leva um pouquinho mais, mas esse é o tempo de bordado da máquina. Então, o bordado que eu levei 25 minutos para fazer,
na máquina que tem uma área de bordado 16 por 26, que é igual a minha, BP 1430. Na máquina que tem 13 por 18, que eu tenho que montar, desmontar o bastidor, por exemplo, eu levaria 40 minutos. E como eu já falei, tempo é dinheiro. Outra coisa também que eu quero deixar claro, quanto maior a área de bordado e mais pontos a máquina faz, mais rápida ela é. Então, por exemplo, essa mesma matriz, que é de 10 vezes 10, na P810, isso é um exemplo, tá, gente? Eu não lembro dos pontos aqui. Ela tem um exemplo 13.000 pontos. Ela vai bordar lá na máquina, um exemplo, em 10 minutos, na P810. Na BP 1430, esses mesmos 13.000 pontos, um exemplo, ele vai ser bordado em 6 minutos. Por quê? Porque enquanto a P810 borda 650 pontos por minuto, a BP 1430 borda 850 pontos por minuto. E se você for lá na 2150, ela borda 1.000 e tantos pontos por minuto, e aí um exemplo vai bordar em 4 minutos. É fictício, tá, gente? Esse tempo é só para vocês poderem entender. Por quê? Porque quanto mais ponto, mais rápido a máquina borda. Então, o que significa que a minha máquina borda 850 pontos por minuto? Significa que a minha agulha bate e volta 850 vezes por minuto. É muito rápido. Então, é isso. Quanto mais ponto, mais rápida ela borda e mais bonito é a qualidade do seu ponto. Bom, pessoal, então é isso. Na aula de hoje eu contei um pouquinho para vocês tudo sobre bastidores de bordado. Eu espero que eu possa ter te ajudado a esclarecer as dúvidas e te ajudar na escolha da máquina certa na hora de você fazer a sua compra da sua bordadeira, você que tá aí sonhando com uma bordadeira. E se você ainda tem alguma curiosidade, ficou alguma coisa que você tem dúvida, aproveita, deixa aqui nos comentários que eu posso te ajudar, ou quem sabe até gravar um próximo vídeo dentro das suas dúvidas. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo. Você incentiva muito o conteúdo do canal quando você curte. Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, você fica por dentro de tudo que acontece aqui no Farolzinho Ateliê. Então é isso. Fiquem com Deus. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!